A paz de Cristo, seja bem-vindo, esse é o canal Por Ele e Para Ele, eu sou a Camila Antoniazzi, serva do Senhor. Vim hoje aqui para trazer uma palavra, para te abençoar, para compartilhar algo que o Senhor colocou hoje na minha vida e quero que você reflita também nessa palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus tem poder de nos transformar e de transformar a situação ao nosso redor. A palavra de Deus, ela cria. Em nome de Jesus, essa palavra hoje vai criar vida em você. Vida plena, abundante. Amém? Convido os irmãos a lerem a palavra de Lucas 5. Jesus chama os primeiros discípulos. A palavra diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Irmãos, Jesus era uma multidão que seguia Jesus Cristo, porque por onde Jesus passava, milagres aconteciam, e uma multidão ia atrás de Jesus para ver esses milagres. E Jesus, ele usou o barco de Simão Pedro, e Jesus pregava do barco. Imagina, irmãos, naquela época não tinha microfone, não tinha lugares preparados para pregar para uma multidão. Jesus devia falar muito alto, devia pregar gritando. Muito já ouvi pregadores gritando e eu me incomodava, mas hoje eu vejo assim que quando o Espírito Santo fala conosco é muito forte. E às vezes é necessário falar bem alto, para que as pessoas prestem atenção. Jesus devia ser um desses pregadores. Esses pregadores que falam e a pessoa se estremece ouvindo a sua voz. Esse devia ser o Filho de Deus, pregando na terra. E aqui ele estava fazendo isso. E no versículo 4 continua: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão e outros pescadores estavam ali e Jesus estava dando essa ordem. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Então vejamos a situação. Eles trabalharam a noite toda e não pescaram nada. Nada. Gente, imagina que frustração. Eles viviam disso, eles eram pescadores. E Jesus, após usar o barco dele para pregar e anunciar o evangelho, as boas novas, Jesus disse: vão para as águas mais fundas e lancem as redes para a pesca. E Pedro respondeu: esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Prestem atenção. Versículo 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Aleluia! Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia!
Irmãos, essa palavra está em Lucas 5, do versículo 1 ao versículo 11. Olha que palavra linda! Jesus Cristo operou um milagre incrível depois de uma noite frustrada de trabalho. E aqui diz que Jesus estava chamando os primeiros discípulos. Jesus, ele chegou, ele pregou e ele olhou para aquelas pessoas que haviam se esforçado a noite toda, haviam trabalhado a noite toda e mandou eles voltarem lá onde as águas são mais fundas e lançar as redes de pesca. Irmãos, Deus, a palavra dele diz que ele se agrada do trabalho. A palavra dele diz que o trabalho nos dignifica, que nós devemos fazer a nossa parte. E digo, não apenas o trabalho para nós nos alimentar, nos sustentar, mas o trabalho também de fazer a obra do Senhor, né? Trabalho. E quantas vezes nós podemos estar em meio às nossas vidas, buscando o nosso sustento, nos esforçando e dando tudo errado. Mas o Senhor vai e diz pra gente voltar lá, em águas mais fundas. Eu não sei se eles haviam ido para águas mais fundas, mas de repente eles não foram para águas tão fundas quando foram a primeira vez. Né? E Pedro disse assim, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Sabe o que nós devemos fazer e aprender com essa palavra? Quando Jesus nos manda fazer algo que a gente já fez, a gente deve obedecer. E não ficar assim, Senhor, eu já fiz isso. Vou dar exemplos, irmãos. Eu gosto de dar exemplos. De repente, você está lutando pelo seu casamento, pela sua esposa, pelo seu esposo. E você já usou de todas as estratégias, né, que você poderia ter usado. Você já foi o mais gentil e querido que poderia, sendo maltratado. Você já foi mais firme, mais rígido, não tendo efeito. Você já buscou realmente seguir o que a palavra diz, no sentido de amar a sua esposa, amar o seu esposo, respeitar o seu esposo. A palavra diz, esposo, amai as vossas esposas, esposas, respeitai os vossos maridos. E hoje em dia, o mundo todo, ele fala muito sobre o feminismo. E o feminismo, muitas vezes, tira o respeito da mulher pelo seu marido. E você, de repente, já tentou de tudo. Mas Jesus está dizendo hoje, vai, faz novamente sobre a minha palavra. De repente você tem um filho que se perdeu no mundo, que vive distante dos caminhos do Senhor. De repente você está com a sua empresa falindo, já está querendo largar as redes. Mas Jesus diz, vai lá, pega 3 pessoas, passa de comércio em comércio dizendo que tu vende bolo. E você, Senhor, já fiz isso, não tive resultado, mas Jesus está mandando você fazer. Jesus está mandando você ir lá atrás do seu filho de novo e dizer o quanto você o ama e que você está orando por ele. Jesus mandou, Senhor, eu já fiz isso. Não, você não vai dizer que já fez isso, você vai fazer novamente sobre a palavra do Senhor. Busque no Senhor direção, busque ouvir o que Ele está falando. E aqui, Jesus mandou em águas mais fundas. Precisamos ir em águas mais fundas no nosso nível de relacionamento com Deus. Buscar mais ao Senhor, orar mais ao Senhor, jejuar. Hoje em dia, vivemos num mundo onde é tudo tão rápido. As pessoas querem tudo para ontem. E nós acabamos pensando também que as coisas de Deus são assim, mas não são. Deus age diferente, Deus age no tempo. Deus cria uma vida no ventre de uma mulher em 9 meses. E esse é o tempo que Ele determinou. Deus tem um tempo para cada árvore e suas plantas nascer. Deus tem o tempo do inverno, o tempo do verão. Deus, Ele tem um tempo para todas as coisas e não queremos esperar o tempo de Deus, não queremos buscar as coisas de Deus como Ele nos ensina. Não queremos obedecer a ordem que Ele nos deu. Lancem as redes para a pesca. Nós temos a nossa parte a ser feita, irmãos. Nós temos a ação, oração, orar e ação, agir
temos a nossa parte, que não venhamos a ser negligentes com a nossa parte que Deus nos deu. E aqui, quando Pedro obedeceu, começaram a pegar tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. Quando nós conseguirmos obedecer a voz de Deus, as bênçãos vão nos alcançar tremendamente, não vamos precisar correr atrás de bênçãos. O Senhor vai fazer as nossas redes se rasgar, nós precisamos estar ouvindo a sua voz e obedecendo a sua voz. E as bênçãos serão a tal ponto de nós chamarmos os irmãos para ser abençoados juntos. Hoje em dia as pessoas querem ser abençoadas para mostrar para as pessoas que têm a presença de Deus e olhem, eu busco mais, olhem, eu sou mais na presença de Deus e o Senhor não quer isso, Ele quer que a gente venha dividir as nossas bênçãos com os nossos irmãos. Ele quer que a gente venha ser bênção na vida das pessoas. Mas mais que isso, aqui no final, Pedro, ele vendo o milagre que Jesus fez, ele reconhece que Jesus é santo e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia sido feita. As pessoas vão ficar perplexas com o que Deus vai fazer na sua vida. Toma posse dessa palavra, irmãos. Isso é profecia. As pessoas vão ficar perplexas com o que Deus vai fazer na sua vida se você ouvir a voz de Cristo. Aleluia. Não busque profecias de homens, busque o que está na palavra. E a palavra diz isso. Que quando nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecer, a pesca vai ser maravilhosa, as pessoas vão reconhecer a presença de Deus em nossas vidas e vão ser abençoadas juntamente conosco. Mas Simão Pedro, ele, depois de ver tudo isso, ele ouviu de Jesus: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Irmão, ser pescador de homens é muito profundo entendermos, mas o Senhor, Ele nos chamou para anunciar o Evangelho, para pescar homens desse mundo que jaz no maligno. Jesus nos chamou para resgatar as pessoas, como diz a palavra, das trevas para a sua maravilhosa luz. O mundo, por conta do pecado que entrou nele, jaz no mal. Nós precisamos anunciar a Cristo, porque Cristo é a luz, é a vida, é o caminho, é a verdade. E Ele nos chamou para isso, não simplesmente para nós sermos abençoados e ficarmos ali vivendo daquelas bênçãos. Mas Jesus nos chamou para nós abençoarmos as pessoas e para nós anunciarmos o seu reino. As grandes coisas que Ele quer fazer na nossa vida não é para que nós venhamos a nos perder, nos afastar de Deus, porque tem pessoas que ganham suas bênçãos e se afastam do Senhor. Mas Jesus, Ele quer que nós venhamos a ser pescador de homens. E diz a palavra no versículo 11, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Você está disposto a deixar tudo, o que tem de mais valor para seguir a Jesus? Irmãos, nessa terra, nada do que nós pudermos juntar, ter, nada pode comprar a eternidade e nada pode nos dar mais dias nessa terra, porque essa terra é passageira. Devemos estar com os olhos fitos no céu, no mais importante. Então, que essa palavra te faça refletir em tudo isso. Que Deus, Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida se você obedecer a sua voz. Mas que você não fique apegado nos milagres e nas bênçãos do Senhor, mas que você largue tudo para seguir a Cristo. O largar tudo, irmãos, é não se apegar a nada. Se Ele disser: querido José, Deus manda tu sair daqui e ir lá para a Bahia, porque tem um chamado para você. Você não vai ficar apegado às bênçãos que Ele te deu aqui, mas você vai dizer: Senhor, estou indo cumprir a tua vontade. Se o Senhor disser: Daniela, eu quero que você vá pregar a minha palavra, mas você vai ter que deixar algumas coisas de lado para isso. Você, Daniela, vai deixar essas coisas de lado. Se o Senhor disser: Luana, eu quero que você perdoe o que fizeram para ti, para que eu possa me manifestar na sua vida, sobre a voz do Senhor, você vai perdoar. É deixar o orgulho de lado,
é deixar os bens de lado, é deixar suas verdades de lado, irmãos. Eu já criei muita coisa que hoje, de acordo com a palavra, eu sei que não era de Deus. E eu tive que deixar as minhas verdades de lado para seguir a Jesus. Siga Jesus, siga o Mestre, porque esse milagre, essa bênção que você vai ver, não se compara à eternidade. Amém, irmãos? Deus te abençoe grandemente, que essa palavra te ajude a se aproximar mais do Senhor. Lembre, águas profundas, ore mais, jejue e busque mais ao Senhor. Ele tem coisas lindas para aqueles que o seguem. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Em nome de Jesus, querendo o Senhor, até um próximo vídeo.